Olha, então, até na aula passada, nós estávamos falando da estrutura das proteínas. Vimos que tem estrutura pequena, que eu falo que é a estrutura primária, tem uma estrutura que a proteína é um pouco maior, secundária, um pouco maior, terciária, e a grandona de todas é a proteína do tipo quaternário, tá? Quanto mais ela se enrolar, você pode ter certeza que maior é a proteína. E o que faz uma proteína ser grande? A quantidade de aminoácido. Professora, que página? Página 29. 29. Se eu colocar na prova, por exemplo, foi isolada 2 tipos de proteína. A proteína A descobriu-se que ela tem 90 aminoácidos. E a proteína B tem 670 aminoácidos. Qual estrutura pertence à proteína A e qual pertence à proteína B? Vamos lá, proteína A com 90 aminoácidos, tem qual estrutura? Quem vai arriscar falar? Terciária? Ó, como ela tem 90, de 60 para 90, não é muito grande. Se você colocar secundária ou primária, tá certo. Terciária já está um pouco maior, Eduardo, acima de 100 já vai para terciária. E 600 e tanto, quaternária, tá? Então, quanto maior a quantidade de aminoácido, maior vai ser a estrutura da proteína. Agora, eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui. No seu livro, na página 29, tem aí fatores que diferenciam as proteínas. Porque, olha, se você pega, por exemplo, a carne do frango, a carne do peixe, a carne do porco, a carne do boi. 4 tipos de carnes diferentes. Vocês acham que as proteínas dessas carnes é a mesma para os 4 tipos de carnes diferentes? O que vocês acham? Não. Não. A mesma coisa o leite. Leite de soja, leite de cabra, leite materno, leite de vaca. 4 tipos de leites diferentes. Cada leite tem um tipo de proteína diferente. Por isso que às vezes a pessoa, por exemplo, dá alergia ao leite de vaca e toma o leite de cabra. Dá alergia ao leite de vaca e toma o leite de soja, né? São proteínas diferentes, primeiro ano. Agora presta mais muita atenção aqui. O que faz uma proteína ser diferente da outra? Se é tudo carne, por exemplo, é tudo leite. O que faz, então, um ser diferente do outro? Então, presta atenção aqui. Primeiro, quantidade de aminoácido. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Ó, esse pedaço de proteína eu tenho 6 aminoácidos. Aqui eu tenho 4. Então, essa proteína já é diferente desta. De cara, eu já sei que é diferente. Aqui a quantidade, 6 e 4 aminoácidos. Eu quero explicar para vocês que esses desenhos assim, normalmente a gente pega um fragmento, um pedaço. É impossível isolar, por exemplo, os 70 aminoácidos, 200 aminoácidos de uma proteína. Então, a gente pega o fragmento dela, tá? Então, nesse fragmento aqui eu tenho 6 e nesse eu tenho 4. Então, já me fala que esta é diferente desta. Outro, sequência de aminoácidos. Isso aqui é super mega importante. Sequência de aminoácido. Presta atenção aqui. Eu tenho aqui, ó, o aminoácido A, o B, o C, o D e o E. Aqui eu tenho os mesmos aminoácidos, porém sequência diferente. Começou com o C, o E, o D, o A, o B. Ué, professora, mas tem os mesmos aminoácidos. Mas eu falo para vocês que essa proteína com 2, 4, 5 aminoácidos é diferente dessa com 2, 4, 5 aminoácidos. O que é diferente aqui? A
sequência do aminoácido. Aqui eu comecei certinho. A, B, C, D, E. Aqui já inverteu. Então, essa proteína aqui é diferente desta. E depois da sequência, o tipo. O tipo vem junto com a sequência, ó. A, B, C, D, E. E aqui, F, G, H, I, J. Ó, tá vendo? Totalmente diferente dessa aqui. Totalmente diferente. Então, primeiro ano, mais do que a quantidade, eu vou olhar sequência e vou olhar o tipo de aminoácido. Isso aqui é fundamental para eu determinar o tipo de proteína. Se eu alterar uma sequência aqui, eu altero toda a proteína. E isso é sério. Eu não posso alterar essas proteínas, tem que obedecer. Então, o nosso organismo, ele é sábio. O nosso organismo, ele vai saber que... Deixa eu tentar pegar uma cor diferente. Vamos ver se aqui vai dar. O nosso organismo vai saber que ele precisa ditar essa sequência. A, B, C, D, E. Se ele bagunçar aqui, ele vai saber que isso aqui vai ser alterado. Ó, porque enquanto aqui eu tenho o aminoácido 1, o aminoácido 2, o 3, 4 e 5. Nessa sequência aqui, o 3 veio primeiro, depois o 5, depois o 4, o 1 e o 2. Ó, tá vendo? Então, quando eu altero essa sequência aqui, eu vou alterar toda a vida da proteína. Se aqui seria a proteína, por exemplo, da carne, vamos supor do peixe, ó, do peixe. Aqui eu vou ter a proteína da carne da vaca. Tá vendo? Com os mesmos aminoácidos, eu alterei e fiz outra proteína diferente. Agora, quando eu tenho aminoácidos diferentes, isso aqui tá na cara, né? O tipo de aminoácido. Eu tenho aqui uma sequência de um tipo e aqui outra sequência de outro tipo. Mas o que eu quero mostrar a vocês? Não importa, se eu mudar a sequência de um para o outro só, eu já altero a estrutura da proteína. Por isso que o nosso organismo ele tem que ditar essa sequência de uma forma correta. Porque qualquer alteração que vai ditar a formação da proteína pode alterar o nosso organismo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, já viu falar, se alguém na sala tem anemia falciforme. Se alguém já viu falar disso. Anemia falciforme, ó, o que significa essa palavra falciforme, hein, será? Forma falsa. Uhum. Falsa. Por que ela é falsa? Porque ela não vem da falta de vitamina B e nem da falta de ferro, mas ela vem do formato das hemácias. As nossas hemácias, elas têm um formato parecendo uma bolachinha, mais ou menos assim. E aqui no meio está a hemoglobina, e aqui no meio entra o oxigênio para ser transportado. Na anemia falciforme, as nossas hemácias ficam assim, ó, parecendo uma meia-lua, ó. Aí o que acontece? O oxigênio vem encaixar aqui, cai. Vem encaixar, cai. Ela tem dificuldade em transportar o oxigênio. Aí o que determinou a forma dela? Ela não tem essa forma? Por que ela ficou assim? Porque alterou um aminoácido aqui na sequência, trocou esse com esse e esse com esse. Trocou a sequência desse aminoácido, mudou a forma da hemácia e a pessoa vai ter sérios problemas durante a vida. Fraqueza, não desenvolve direito, cansaço e não tem cura, tá? Primeiro ano. Porque isso aqui é um erro genético. É quando estava sendo formado, houve um erro genético lá na vida embrionária. Então não tem cura, a pessoa tem que conviver com isso até morrer. Tá certo? Muito sério essa questão das proteínas. Muito sério.
E por último, que está aí no seu livro também, lá na página 31, você tem aí no seu livro as funções das proteínas. Espera aí que eu vou ter que apagar isso aqui. Olha, dentro dessas funções das proteínas, nós pegamos as principais, tá? A função estrutural, estrutura das proteínas, das membranas. A nossa membrana, ela é lipoproteica, então tem proteína nela. Função hormonal, a insulina, por exemplo, é um hormônio que tem proteína. Os nossos hormônios têm proteína. Função de defesa, vai produzir os anticorpos no nosso corpo. Agora aqui, primeiro ano, quero parar e chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu coloquei aqui entre parênteses autoimunes. Significa que o nosso organismo precisa de produzir anticorpos na medida certa. Caso ele venha produzir anticorpos além do que é necessário, nós desenvolvemos doenças autoimunes. Fala aí para mim, primeiro ano, tem alguém na sala que tem um tipo de doença autoimune? Acho que não. Alguém sabe me falar o que é uma doença autoimune? É uma doença do próprio corpo, que o próprio corpo desenvolve. Que o próprio corpo desenvolve e ataca o próprio corpo, isso mesmo. Então, doença autoimune, o organismo desenvolve essa doença para atacar o próprio organismo, destruir o próprio organismo. Eu não sei se vocês sabem, hoje já tem descoberto inúmeras dessas doenças. É uma doença que a gente não sabe diretamente o porquê que ela surge. Um estresse, um problema emocional, alimentação, noites mal dormidas, sabe-se lá. E ela não tem cura propriamente dita. Não tem cura, ela tem controle, mas não tem cura. E essa doença, ela tem atacado muitas pessoas, né? Ataca os músculos, causa paralisia, ataca a pele, né? Causando dermatites, ataca o coração, ataca a tireoide, ataca o intestino. Então, assim, ela vai, os rins, o próprio lúpus é um tipo dessa doença. Então, ela vai abrir espaço dentro do nosso corpo e onde os anticorpos cismam de atacar, eles vão chegar e atacar. Porque o anticorpo é para defender o nosso organismo contra os agentes invasores. É quando eles entrarem, os vírus, as bactérias, entrarem dentro do nosso corpo. Mas, de repente, um grupo de anticorpo pode cismar, por exemplo, com a tireoide, pode cismar com o intestino, pode cismar com o rim e querer atacar ele, destruir ele. E aí surge o que nós chamamos de doenças autoimunes. Infelizmente, elas estão hoje num destaque, né, num ranking bastante alto dentro da nossa vida de um modo geral, tá? E às vezes a gente demora a descobrir o que é isso aqui, ó. Porque ela vem aos pouquinhos e a gente acha que é tudo menos que isso, né? Faz diversos tratamentos, mas não descobre diretamente o que é, certo? Contração muscular. Os nossos músculos contraem porque o nosso músculo é proteína. Todo mundo já viu falar massa magra, massa gorda. Temos que perder a massa gorda. Massa magra não pode perder. O que é a massa magra? É a proteína dos nossos músculos, que a gente não pode perder, tá? Coagulação sanguínea. Todo o processo da tromboplastina para coagular o sangue quando a gente machuca é um processo proteico. Todos vocês já devem ter observado. Você cortou, você machucou, vai sair sangue, não vai? Mas e aí? O sangue sai assim, ó, até acabar tudo? Como que é? Quem já machucou e sabe.
Não, é sais um pouco depois vai formando uma casquinha, Depois, isso. vai... Ele forma uma casquinha e vai parar de sair sangue, não é, Eduardo? Ele para normalmente. É normal do nosso organismo criar essa defesa para coagular o sangue. Porque o que acontece se o sangue ficar jorrando? Nós vamos perder o sangue do nosso corpo, tem uma hemorragia. Então, graças à proteína que vem da tromboplastina, que depois nós vamos estudar isso, ela forma um coágulo, igual o Eduardo falou, tipo uma casquinha. Esse coágulo vai segurar o sangue, impedir que o sangue continue jorrando. Defesa do nosso organismo. Só que tem pessoas que esse processo de coagulação aqui pode demorar. Tem pessoas que isso aqui acontece rapidinho e tem pessoas que demoram, tá? Mas vai coagular. Hipermeabilização da superfície, a queratina, nós já falamos dela. Queratina que está na pele, queratina que está na unha, queratina que está no cabelo, é proteína. Transporte de gás respiratório, hemoglobina, que está lá nas hemácias. É ela que vai transportar o oxigênio, é ela que vai transportar o gás carbônico. Nas reações químicas, as enzimas. Enzimas é um tipo de proteína, tá? Agora, primeiro ano, eu quero comentar com vocês, vou tirar esse aqui, vou abrir o livro de novo, sobre um problema importantíssimo que acontece com as proteínas. Só um minutinho. Isso. Vamos lá. Vamos ver que página que é que está. Gente, desse jeito aqui agora ficou muito ruim de trabalhar com livro. Porque as páginas não são as mesmas, não bate. Olha, tem que voltar aqui. Ah, não. Acho que é 3. Vamos ver se é. Eu quero falar para vocês o que está na página 30. O que está na página 30. Deixa eu tentar descobrir aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Que está na página 30. Primeiro ano. Nós falamos sobre a grande importância das proteínas no nosso corpo. Ó, que tá as estruturas que eu comentei com vocês, né? Mas acontece que grande parte dessas proteínas a gente tem que adquirir após um cozimento. Não é comum a gente ficar comendo a carne totalmente crua. A gente vai cozinhar. O ovo, tem gente que come ovo cru. Tem alguém na sala que faz igual gambá? Fura o ovo e bebe o ovo? Meu Deus. Mas não é comum. O ovo a gente tem que cozinhar. O leite, eu posso tomar ele cru. Mas o ideal é que eu ferva o leite por causa das bactérias, os germes que tá lá. Agora tem um problema. Quando a gente leva esses alimentos ao fogo, a proteína deles é estragada. Estraga a proteína dos alimentos. Uai, Irani, mas então não adianta, uai. Como que eu vou ferver o leite? Então não adianta eu beber o leite? Eu vou cozinhar a carne? Então não adianta eu comer a carne? Só que, primeiro ano, a natureza é perfeita, não estraga toda. Estraga uma parte. E aí, eu comendo proteína todos os dias, eu vou obter um pouquinho do que eu preciso todos os dias. Tá? Então, vamos lá. O que vai estragar? Essa estrutura aqui, ó. Aqui tá esse enovelado. Se eu esquento ela, se eu ponho aí 80, 90, 100 graus, isso aqui desmancha e volta a ser assim, por exemplo, tá? Então, estraga a estrutura. E a proteína, ela trabalha no sentido de chave e fechadura. Quem vai me explicar o que eu quis dizer com essa expressão? Chave e fechadura. O que significa isso? Ela vai precisar de
de algo para funcionar como uma fechadura, para abrir ela, para ativar, como chave, ela que vai ativar algo. Isso, Eduardo. Então, na verdade, olha só, na verdade, o que vai acontecer? Aqui, ó, eu tenho essa enzima. Essa enzima, ela atua, essa proteína, ela atua sobre algo, como o Eduardo falou, com o mesmo formato dela. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma proteína com esse formato aqui. Com esse formato. Essa proteína vai atuar sobre algo que tem um formato semelhante a ela. Ó, mais ou menos isso aqui. Por isso que eu falei chave e fechadura. Cada chave tem a sua fechadura. Cada fechadura tem a sua chave. Não é comum você pegar uma chave e abrir a casa inteira com ela. Todos os quartos, portões, porta da sala. É isso que acontece na sua casa? Não. Cada chave tem a sua fechadura, cada porta tem a sua fechadura. Não é isso? Então, por isso que chave e fechadura, de acordo com o encaixe, essa proteína vai atuar. Agora, presta atenção aqui, primeiro ano. Se eu tenho aqui, então, ó, essa proteína aqui, essa proteína. E aí, eu esquento essa proteína e ela deixa de ser assim e ela vai ser assim, ó. Essa azul vai encaixar com essa vermelha? O que vocês acham? Eu posso encaixar Não, aqui? Não, olha aqui, ó. Ó. Não encaixa. É isso que o calor faz com a proteína. Ele desmancha os aminoácidos, ele altera a sua forma, modifica a sua forma, modificando a forma, perde o encaixe. Isso que o calor faz, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o calor. Cozinhou. Olha o ovo. O ovo cru, olha a clara dele como que é. O ovo cozido ou frito, olha a clara. Pela clara que dá para você ver o tanto que mudou. O ovo cru, a clara é transparente, ela é babenta, né? Ela é puxenta, você faz assim, ó, ela puxa. Olha o ovo professor, cozido. Oi. Felipe tá pedindo pra você aceitar ele. Quem? Felipe Siqueira. Ele fala que Ah, caiu. caiu. Então tá, deixa eu tirar aqui. Tá, desculpa, Felipe. Eu não vi que você... Quando a gente projeta a tela, aí a gente não vê tudo. Tá bom. Voltando lá, então. E aí, primeiro ano? Então, quando a gente cozinha, a clara modifica totalmente. Você pode pegar, partir a clara, né? Picar ela. E aqui não. Tá vendo? Então, o calor estraga a estrutura das proteínas. E muitas vezes essa proteína estragada, ela perde o seu encaixe. Perdendo o seu encaixe, ela perde a sua função. É a mesma coisa, entorta uma chave ou entorta uma fechadura. Você não vai abrir a porta, porque ela está torta, não encaixa, né? Um jogo, um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, você encaixa as pecinhas com o formato certo. Estraga o formato das pecinhas. Vai conseguir encaixar o quebra-cabeça? Não, não vai conseguir, tá? Então, aqui agora eu quero que você grifa o que eu vou grifar aqui, tá? Por favor. Ó, a perda da estrutura secundária e terciária da proteína, não da primária, viu? Secundária, terciária, ou rompimento das ligações peptídicas é denominada desnaturação. Desnaturação proteica. Ou seja, a proteína estraga, ela fica desnaturada, imprestável, viu? Imprestável. Esse fenômeno também pode ocorrer devido à mudança de pH, de temperatura, radiações, tá? Pode acontecer também. Agora aqui que é importante, grifa aí. Com a desnaturação, a proteína deixa
de desempenhar sua função biológica normal. Deixa de desempenhar sua função biológica normal, porque ela estragou sua forma, não tem jeito dela encaixar, ela vai perder a sua função, tá? Embora seja geralmente irreversível, o que é isso? O que é uma coisa irreversível? Não pode ser revertida. Não pode voltar atrás, não pode ser revertido. Estragou, acabou, não tem jeito, tá? Esse fenômeno pode ser revertido em alguns casos, em alguns casos, especialmente se foi causado pela ruptura de forças fracas. Então, dependendo do calor, não estraga tudo. Às vezes estraga só por fora, igual um pedaço de carne. Vamos cozinhar uma carne de segunda. Ixi, carne de segunda é dura. Não é aquela que você põe lá, dá uma seladinha, pronto, e vai comer. Ela é dura. Aí, sendo dura, você tem que cozinhar, você tem que cozinhar, você tem que cozinhar. Só que, muitas vezes, vai estragar as proteínas do que está por fora da carne e lá o miolinho dela conserva a proteína dela. Entendeu? Então, às vezes, acontece isso. Nesse caso, os agentes desnaturantes químicos são removidos, a proteína retorna à sua configuração nativa e à forma normal, tá? Então, pode acontecer um caso desse, de não estragar tudo, tá? Não estragar tudo. Tem alguém pedindo? Deixa eu ver quem que é. Arthur e a Ju. A clara do ovo cru possui aspecto viscoso, transparente. Ao ser levada à temperatura, ou seja, em contato com a água quente no cozimento, a superfície quente da frigideira, o aspecto da clara é alterado. Ela não vai ficar transparente, babenta, escorreguenta. Ela vai ficar opaca, desse jeito aqui, né? Bem diferente, tá? Isso acontece porque, vamos lá, a clara de ovo é rica em albumina, uma proteína muito importante para os nossos músculos, viu? Que sofre desnaturação, vai grifando aí, com o aumento da temperatura, alterando a conformação proteica de todos os aspectos ligados a ela. E aí eu pergunto para vocês, primeiro ano, tem como eu pegar esse ovo aqui, desse jeito aqui, colocar ele na geladeira, deixar ele lá um dia e a clara voltar ao que era antes? Não tem. Acabou. Isso aqui acabou. A clara não vai voltar ao que era antes, tá? Não vai ficar dessa forma aqui, Não vai ficar. Ela vai ficar assim para sempre. A mesma coisa o ovo cozido, né? A gente cozinha o ovo e o ovo cozido vai ficar com a clara daquele jeito para sempre, tá? Não vai voltar atrás. Aqui ele fala que é importante... Deixa eu voltar aqui o mouse. É importante ressaltar que diversos tipos diferentes de proteína têm suas funções preservadas, em faixas de temperatura diferentes. Agora, olha aqui. Uma febre pode causar perda das funções proteicas no corpo humano, ao passo que algumas bactérias podem viver em águas ao redor de vulcões submersos. Olha a diferença. Quando a gente dá uma febre muito alta, todos vocês já viram falar que com febre a gente não brinca. Tem alguém na sala que já teve convulsão com febre alta? Que seus pais contaram? Não? Às vezes a criança dá febre de 40 graus e começa a debater e desmaia e tem convulsão. Por quê? Essa temperatura vai causar perda das funções das proteínas no nosso cérebro. E aí o cérebro perde todo o comando e a pessoa fica se debatendo, né? Tendo convulsões, que a gente fala, com 40 graus. Ao passo que existem bactérias que são tão resistentes, mas tão resistentes, que pode viver em regiões próximas a 100 graus.
Lá em Caldas Novas, naquelas fontes termais, lá tem muita bactéria que vive em altas temperaturas e não estraga. Tá vendo que isso é relativo? Isso não serve para todos. Não serve, né? Por isso que eles têm que pasteurizar o leite. O que é o leite pasteurizado? Consiste em quê? Coloca o leite num tambor com a água, né? Mais de 100 graus, tira dali imediatamente e joga no 0 graus. E vai fazendo isso o tempo todo, várias vezes. Por quê? Aquelas bactérias que resistem a 100 graus vai morrer quando chegar no 0 graus. Aquela bactéria que resiste 0 graus vai morrer quando chegar no 100. De choque térmico. Eles fazem isso imediato para matar essas bactérias, tá? Então, é assim que procede. Então, lembrando a vocês que os alimentos proteicos nós comemos cozidos, com temperatura. O feijão. Feijão, se não cozinhar direito, ele fica duro. A carne, o leite, o ovo, né? E aí, altas temperaturas vai fazer o quê? Desnaturar o alimento, estragando a forma do alimento. E aí, a gente vai adquirir esse alimento aqui e vai pegar, assim, mínimo do mínimo do mínimo. Por isso que eles falam que nós também temos que variar a nossa alimentação. Porque eu pego um pouquinho do feijão, eu pego um pouquinho da carne, eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. No final do dia, eu vou ter a carga proteica que o meu corpo precisa. Entendido, primeiro ano? Alguma pergunta? Não. Algum comentário? Então, eu terminei com vocês as proteínas que está no seu livro, até a página 20, até a página 31, tá? Tudo que está nesse slide está aí. Eu vou disponibilizar os slides para vocês hoje também, tá? Hoje também eu disponibilizo esses slides para vocês estar olhando, ok? Então, eu vou buscar agora a atividade. Está no outro livro aqui, vou ter que abrir outro livro. A atividade que eu conferi com vocês até o número 9, tá? Então, agora você vai voltar lá na página 19, enquanto eu busco aqui. Só um minutinho. Como vai ter que abrir o outro livro aqui, demora um pouquinho só. Micro, né? Então, tem que voltar aqui. Ai, gente. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar... Tá faltando poucos minutos para a gente terminar a nossa aula, 3 minutinhos. Na próxima aula, eu corrijo com vocês essa atividade, tá? Do jeito que eles colocaram agora, você tem que estar procurando as páginas. Aí, na próxima aula, então, eu corrijo, tá bom? Bom final de semana, vão estudando as matérias para não deixar acumular e até terça-feira que vem.